Há diversos capítulos da história do café para serem contados. Afinal, ele deixou registros importantes no mundo todo. Não é à toa que o café constitui-se um hábito cultural. Olá, curiosos! Hoje vamos falar sobre o café. Até a chegada do café ao Brasil, muita coisa aconteceu. Lendas, intrigas políticas, conflitos sociais e outros fatos polêmicos marcaram a trajetória do grão pelo mundo. Cada país deixou um legado para a bebida. São muitos anos de história. O café e a lenda etíope. Não existem registros oficiais sobre a origem do café. Sabe-se, entretanto, que se trata de uma planta nativa das regiões altas da Etiópia, Cafa e Enária. Segundo uma das lendas, foi um pastor etíope chamado Calde quem percebeu que havia algo diferente nas plantas da região. Ele havia alimentado suas cabras com arbustos e folhagens que tinham um fruto amarelo avermelhado e notou que os animais ficaram mais animados e com energia à medida que mastigavam os frutos. Intrigado com o comportamento de suas cabras, ele levou uma amostra da planta para um monge. O religioso inicialmente não aprovou e a denominou como trabalho do diabo. A segunda chance foi dada depois que as plantas foram jogadas na fogueira e os monges sentiram o aroma dos grãos torrados. Já uma outra versão dessa história do café conta que quando Calde levou as sementes ao monge, o religioso logo demonstrou curiosidade e decidiu preparar uma infusão com as plantas e frutos. Assim que consumiu o preparo, ele comprovou que as plantas causavam uma certa agitação. Considerando os efeitos positivos, o monge passou a consumir o preparo dos frutos avermelhados nas noites de reza. Alguns registros afirmam que o consumo de café começou por volta de 575 d.C., mesma época das lendas sobre a origem do café. Nessa época, os etíopes alimentavam-se do fruto. Aparentemente, a polpa era consumida nas refeições. Ela era macerada ou misturada em banha. Com os frutos também faziam suco, que fermentando se transformava em bebida alcoólica. Suas folhas também eram mastigadas ou utilizadas no preparo de chá. Origem da palavra café. Embora a planta tenha origem africana, foi no Iêmen, região oeste da Arábia, que ela começou a ser cultivada. A história do café começa pela criação do nome, que tem origem árabe. Lá a planta era conhecida como caué e a bebida foi denominada como cauá ou cauê, que significa força. Nessa época, a produção comercial de café ficou restrita ao Iêmen. A bebida era consumida principalmente por monges em rituais religiosos, pois os auxiliavam durante as noites de reza e vigília noturna. Afinal, era um produto que estava de acordo com os princípios do Alcorão, que condenava o consumo de bebidas alcoólicas. A Turquia teve grande importância nessa trajetória, pois foi lá que foi criada a primeira cafeteria no ano de 1475, o Kivahan. A chegada do café na Europa foi em 1615, em Veneza, por Bottega del Café. Foi romantizada em uma das composições de Bach e tratada como especiaria e artigo de luxo. Quando o café chegou na Prússia, o rei Frederico o Grande, de 1712 a 1786, tentou impedir. No entanto, ele queria tirar proveito da popularidade da bebida. Tentou monopolizar o comércio do produto na região. Uma das metas estabelecidas era ter uma produção da planta no país. Mas quem inventou o café moderno? O aumento do consumo da bebida fez nascer a necessidade de processos mais ágeis para a produção de uma boa xícara de café. Foi Angelo Moriondo, em Turim, na Itália, no ano de 1884, que criou um dos primeiros protótipos que dariam origem à máquina de café. Em 1901, Louis de Bezerra, Milão, revolucionou a forma como a bebida seria produzida. Ele foi o responsável pela invenção
do que, além de agilizar o preparo do café, introduzia o líquido direto em uma xícara. Foram os holandeses os responsáveis por criar a história do café no mundo. Ao que parece, eles foram os responsáveis por transportar as amostras da planta pelo mundo, já que no século XVI eles tinham o controle do comércio europeu e os melhores navios. A primeira muda de café a chegar no Brasil foi trazida por Francisco de Melo Palhete em 1727. Um bandeirante a serviço da coroa portuguesa, ele vinha da Guiana Francesa e recebeu a planta clandestinamente da esposa do governador francês Claude Orvilliers. E aí, curiosos, gostaram de mais essa curiosidade? Se gostaram, comentem, curtam e compartilhem para mais curiosidades nesse canal. Até a próxima. Tchau!